A pedra natural de origem vulcânica do arquipélago da Madeira vem sendo utilizada na construção do património civil, militar e religioso e também na arquitetura dita erudita, desde o início do povoamento. Se tivermos em conta as datas da descoberta e do povoamento das ilhas do Porto Santo e da Madeira, podemos dizer que este recurso natural, a pedra natural de origem vulcânica, vem sendo utilizada na construção do património edificado pelo homem solar há 605 anos. A cantaria mole é aquela que apresenta maior diversidade de tonalidades cromáticas. E isso deve-se a quê? À alteração dos minerais, principalmente dos minerais ferromagnesianos. Porque quando este material é expelido dos aparelhos vulcânicos, tem o nome de material piroclástico. Piro de fogo, clastos, partículas lançados pelo aparelho vulcânico. Geralmente sai a 1000, 1200 graus e depois cai e fica, pelo efeito da gravidade, imobilizado ao longo das encostas dos aparelhos vulcânicos. E, tradicionalmente, quando este material piroclástico é expelido, a cor que ele exibe é uma cor negra, tipo vidro vulcânico. Depois, ele é solto, recebe o nome de arião. Arião preto, arião amarelo, arião vermelho, tem a ver não só com a alteração, mas também com a composição química dos materiais que são expelidos. Quando este material que é expelido depois cai sobre as encostas, como ele vem quente, acaba por soldar aqueles grãozinhos uns nos outros, aquelas partículas maiores, mais fininhas, e vai recebendo a designação de cinza, de tufo, lapilho, brecha, bomba, ou a mistura destes materiais todos, e ele acaba por soldar um no outro, e depois, com a pressão que é exercida um sobre o outro, acaba também por litificar. Então, o que é que estas rochas da cantaria mole representam? Ao fim e ao cabo, é um orião que foi soldado e litificado. A pedra foi sempre um recurso disponível e, por ser um recurso bastante disponível e abundante, foi a pedra e a madeira os primeiros recursos utilizados como elementos de construção. Mas o homem começou por coisas tão simples como a construção murária, construção dos muros, dos nossos apoios, essa escadaria gigante que começa junto às linhas de água nos vales das ribeiras e atinge o topo da montanha, e a importância que tem o poio e o muro na paisagem vulcânica. Depois, também o homem utilizou a pedra natural, seja a cantaria rija, seja a cantaria mole, no que nós atualmente dizemos eletrodomésticos, mas que na altura eram os nossos manuais domésticos. Quem não se lembra do moinho de mão para moer o trigo ou os cereais, a pedra do bolo do caco para cozer o pão, os filtros de água que eram utilizados para a filtragem da água, depois os fornos, as fornalhas, os ciganos, atualmente os grelhadores, e que dá um sabor particular à nossa comida. Se não vejamos, se nós cozermos um bolo do caco num forno a lenha, num forno elétrico, num forno a gás, e cozermos numa pedra de cantaria ou num forno de cantaria vermelha da região, como existe ainda uma atividade única no mundo que trabalha como há 600 anos atrás, de forma manual, que é a pedreira dos irmãos Bento no Caniçal, e nós fizermos uma prova cega do pão, nós vamos notar logo a diferença do pão que foi cozido num forno de cantaria ou num forno elétrico ou num forno a gás. Porquê? Porque a textura e o sabor é completamente diferente. Antigamente, assim, a extração começou a ser feita aqui pela descoberta que o meu pai fez, em 1955. Daí para cá, ele
para já trabalhava numa pedreira enorme de basalto, trabalhou lá durante 12 anos, mas tinha sempre isto aqui, tipo um part-time. O que aconteceu foi que ele depois veio para a reforma, mas antes de vir para a reforma, ele começou a adquirir clientes, realmente descobriu que era pedra material mesmo bom para forno, através de outras pessoas também que tinham conhecimento, e daí ele começar desde raiz, a começar a fazer este tipo de trabalho, até com a ajuda de outras pessoas, algumas de Porta Cruz e tudo, outras aqui mesmo do Caniçal, outras de Machico, e a gente de pequeninos, meus irmãos, que somos muitos, começámos de pequenino nesta vida, neste trabalho. Ia-se para a escola, mas vinha-se para aqui. Cuidava-se de alguns animais, não sei o quê, mas vinha-se para aqui. Sempre de pequenino, não é por nada, mas eu sou o único, que a idade que eu tenho, que nunca desisti daqui. Fui o único que sempre esteve aqui, desde pequenino, até hoje. Em muitos dos blocos de pedra, face à vista, aqui na fachada principal, na Torre Cineira, nos transeptos da Sé do Funchal, nós podemos ver a assinatura designada de marca de canteiro. Portanto, haviam várias pedreiras e os proprietários e os mestres dessas pedreiras acabavam por assinar a pedra, com símbolos geométricos muito simples. É interessante ver que esta pedra, este edifício, guarda e protege as memórias dos seus construtores. Portanto, a gente aqui somos muito famosos pelo forno tradicional, o forno de pedra, o forno de pão. Já somos famosos pelo churrasco, que é uma coisa espetacular. Fazemos churrascos lindos e de várias medidas e vários tamanhos, assim como os fornos. Os lares também, a pedra do bolo do coco, que é uma coisa pequenina, mas sai um bolo do coco espetacular. Mas o bolo do coco, a pedra do bolo do coco é uma coisa com tantos anos, o forno tradicional, que nunca mais vai ser mesmo que infelizmente desapareça esta arte, essa história do forno e do bolo do coco nunca vai deixar de existir na casa das pessoas, porque pessoas com 60, 70, 80, 100 anos, casas com 200 anos, 300 anos, hoje ainda estão a recuperar e estão a encontrar os fornos com 100, 200 anos, não da nosso, mas de outros lugares. Mas a gente já temos 70 anos a trabalhar nesta vida. Eu não, mas o meu pai, alguns irmãos meus. Foi ao longo da base da Arriba do Cabo Girão, onde existiram há cerca de 600 anos atrás várias pedreiras onde era feita a extração por métodos manuais e muito tradicionais da cantaria mole, que foi utilizado em vários edifícios por todos os concelhos da região autónoma da Madeira. Todo o património que nós temos construído, civil, militar e religioso, foi com material essencialmente que foi explorado na antiga base da Arriba do Cabo Girão. A importância económica que teve e o legado que deixou até os nossos dias. No caso da Sé do Funchal, a Sé do Funchal representa um mostruário, um grande catálogo da diversidade da aplicação da pedra natural de origem vulcânica do arquipélago da Madeira. Não só no número de diversidade de rochas vulcânicas que aqui são aplicadas, mas também pela sua variedade cromática. Melhor dizendo, na construção da Sé do Funchal foram utilizadas 7 tipos de rochas vulcânicas e 25 variedades cromáticas. E isto faz com que a Sé do Funchal seja um edifício único a nível mundial. A Sé do Funchal é um autêntico catálogo, um autêntico mostruário da pedra natural de origem vulcânica do arquipélago da Madeira.
Em relação aos fornos, os tamanhos, o mais pequenino a gente o meu pai chamava 3/4, aquilo leva 6 kg de farinha, leva 10, 12 pães, o mais pequenino, de 80 livre. O outro acima chama-se um alqueire, que é 1 metro livre, leva à beira de 16 pães. Um alqueire e meio, 1 metro 15, 1 metro 20 livre, à beira de 24 pães, dentro do normal, 12 kg de farinha, o do 1 metro 15, 1 metro 20. O mais pequenino é 6 kg, o outro 8 kg, o outro de 12. A medida maior de forno que eu fiz, talvez até hoje, foi 3 metros livre. Uma coisa mesmo medonha, como se costuma dizer. É pedras de 200 kg, 300 kg, e é tudo sobre o peso humano, a força humana. Faço este trabalho já há uns 24 anos ou mais. As férias de escola já iam para ali, como aquilo era de meu avô, e meus tios estavam lá a explorar, eu ia lá ajudá-los, para também ter algum dinheirinho para levar para a escola. E aquilo eu tomei gosto e depois fiquei lá a trabalhar, quando saí da escola. Antigamente era extraído lá no local, o meu avô extraía lá. Depois o meu avô faleceu, foi proibido a extração. Como também estava perto da estrada, foi proibido. Depois começou a aparecer em algumas escavações das casas ali em volta, como tem aquelas casas em volta, começou a aparecer e fomos ficando com a pedra, os tios foram ficando com a pedra para fazer os fogos. Esta pedra chamamos bacia, é a primeira pedra a ser colocada. As de trás chamamos meixão. Depois temos estes cantinhos para formar o redondo do forno. Depois colocamos a porta. Depois da porta, os seguintes. Depois começamos nas cambotas, de um lado até chegar até o outro lado. Depois a cambota pequena. E por fim, o chapéu. Isto damos o nome de cigano, não sei porquê, mas serve para fazer comer ou aquecer água ou para fazer chá, e este é feito em cantaria mole, que basicamente quem faz é os senhores que fazem os fornos para fazer o pão e fazem este tipo de cigano. Tem umas paredes grossas, e basicamente dá para estar 3 horas de tempo, dá para cozer bem. O exemplo de milho, ou fazer um caldo verde, qualquer tipo de comida pode-se usar o cigano. Eu ultimamente uso várias vezes o cigano. Hoje em dia já não é muito comum as pessoas usarem, mas eu ainda gosto, que eu acho que é uma reciclagem. Pode-se ir buscar um saco de farelo, dá para ir cozinhar durante 7, 8 vezes, e faço o aproveitamento do farelo, e ao mesmo tempo o lume fica sempre na mesma, fica brando, posso dar uma volta e ele está sempre a cozinhar, é exatamente como se fosse um fogão. Durante 3 horas ele tem a mesma chama, a seguir vai diminuindo, mas basicamente é isso o cigano. Antigamente era muito usado, hoje em dia são cada vez menos, que tudo quer é o fogão, ou a gás, ou a elétrico, mas eu ainda gosto de usar isto. É raro o mês que eu não uso pelo menos uma vez o cigano, gosto de usar. Eu nasci na escultura, acho que a partir do momento que toquei no barro, a partir daí senti que era a minha cena, que consegui me exprimir, pronto, fazer a vida. Tem mais a ver com algo espiritual. A técnica vai-se adquirindo consoante o teu projeto, o que tens a dizer. A pedra é considerado o melhor material para a escultura, ou a pedra ou o bronze. Eu sempre achei a pedra um material lindíssimo e um desafio.
Hoje em dia, todas as pedras conseguem-se trabalhar, devido a recorrer a máquinas, a ferramentas elétricas. Pronto. Se não houvesse ferramentas elétricas, nem todas as pedras vão trabalhar, tinha-se pedras menos duras. Quando começámos, por exemplo, num bloco, é algo assustador. Tu, antes de conseguires fazer uma coisa bonita, estás a estragar com o bloco. É só pedra, lixo, pó. Para conseguir chegar a uma forma, a partir dessa forma, é que tu começas a fazer o trabalho. No caso de um trabalho em pedra, como por exemplo esta, tem uma ideia inicial. Convém fazer uns exercícios, ou em desenho ou em barro. Geralmente faço em barro, nas maquetes. Não podia ser, senão só andava perdido no meio da pedra. Convém ter uma ideia base e um conceito. Neste caso tentei, a fusão dele com a própria rocha, a aceitação pelo sacrifício, mas tudo parte da ideia, maquete, pedra. O que eu pretendo com esta peça é elogiar a própria pedra, os homens que nela trabalham e trabalharam, e enriquecer e contribuir para enriquecer o património, neste caso do Tufo de Lapili. Dia a dia, já trabalhou 4, 5 no dia a dia, mas pessoas que quiseram vir cá experimentar, trabalhar também para ganhar, que precisavam, já passou várias pessoas, posso dizer que passou mais de 10 ou 15 pessoas diferentes deste ramo, que não tinham nada a ver com este ramo. Agora, infelizmente, está um bocadinho complicado. A gente era-se 3, 4, o meu irmão foi ao Prado, o outro também cansou-se deste trabalho duro, e neste momento estou sozinho e vou tentar aguentar mais uns diazinhos aqui. Não é fácil, vou tentar. O futuro eu penso que o futuro vai ser pouco deste trabalho que está a arranjar pedra, é um pedacinho complicado. Eu penso que não vou levar a minha vida inteira neste trabalho, porque já vejo os meus tios como estão e eu penso que também penso ficar como eles. É por isso que, não sei, continuar neste, eu penso que não. Esta pedra é a nossa identidade. Esta pedra é a nossa geodiversidade. Esta pedra guarda segredos e memórias. Como dizia eu uns anos atrás, pedras que falam, que contam histórias, que revelam segredos e que nos fazem pensar.